Vamos lá, então a gente vai começar, então, falando, vou trazer esse videozinho aqui para vocês. Deixa eu jogar aqui, desktop 1. Tá. Agora está aparecendo, né? Oi? Apareceu, Lucas? Vamos lá, deve ter ido aqui. Espera aí, vamos fazer uma coisa aqui para facilitar o processo. Vamos ver aqui, tá, certo, computador áudio. Então vamos lá, essa aqui é uma historinha de um urso, né? Que ele está mostrando a importância de ter o foco. Então esse ursinho ele vai estar indo ao banco e ele vai enfrentar as filas. Tá? Existe uma outra teoria que pode explicar isso para o ursinho, né? Então, esse vídeo faz uma metáfora, né, da organização. Então, como a gente deve manter o foco para atingir as tarefas e chegar no planejamento que a gente deseja sempre seguir. Então, só uma reflexão que a gente faz, então, no começo da aula, para a gente pensar um pouco em como isso pode funcionar, né? Então, agora, o nosso objetivo, então, é entender o que é organização. A gente falou na semana passada o que era o planejamento, né? Então, se a gente jogar lá no dicionário, vou entender o que é a palavra organização. Então, é o ato ou o efeito de organizar algo, né? Composição, estrutura regular de partes que constituem o ser vivo, né? E organizar é dar determinada ordem, dispor de forma ordenada, arrumar, ordenar, conformar, estruturar, né? Então, é bem isso que o administrador deve fazer, né? Organizar, né? Ou seja, o planejamento está pronto, agora como eu vou fazer para que ele seja executado? Se a gente for ver na administração, então, o que significa organização? É uma função responsável pelo desenvolvimento da estrutura organizacional. Então, vamos pensar o seguinte, que planejamento, a gente falou na aula passada, que parte lá já da missão, visão e valores da empresa, né? Ou até mesmo que a gente chamou de propósito, né? Então, a função vem de lá, até mesmo antes da concepção da empresa. Então, quando eu tenho a concepção da empresa, como é que eu quero que a empresa seja, ou como que ela vai atuar no mercado, depois de pensar nessa empresa, eu preciso estruturar ela. Então, como que ela vai funcionar? Né? Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é como é que vai ser a estrutura. Eu vou ter um chefe, eu vou ter dois chefes, não vai ter chefe, de que forma funciona? Vai ter superior, não vai ter superior? Então, a gente viu que existe uma hierarquia, né? De níveis estratégicos, táticos e operacionais. Hoje a gente vai tentar aprofundar, entender um pouco mais.
Outra forma também da organização é a forma que eu vou alocar os recursos da minha organização para que eu atinja os objetivos que foram planejados. Então, o dinheiro que eu vou alocar, a mão de obra, os recursos tecnológicos, os recursos naturais, recursos de pessoas para poder trabalhar. Então, organizar. Que isso, hein, Lucas? Tá do contra hoje, né? Tô no teu bico? Nem tu quer participar hoje, professor? Caiu a internet aqui. Sai dessa. Então, o objetivo sempre, a gente estava falando da função da administração, né? Ele, então, deve pensar na estrutura organizacional, quem vai trabalhar, quais são as especificações de cada cargo, né? E como que eu vou alocar os recursos da forma mais otimizada. Sempre lembrando que eu tenho que buscar efetividade, né? A efetividade é a junção da eficácia com a eficiência, né? Então, eu vou organizar os meus recursos da melhor forma possível, tá? Vamos lá, então, a organização, a gente tem que cuidar para a gente não misturar o termo organização quando eu falo de uma empresa, né? Eu trabalho nessa organização, que a gente está tentando se referir, eu trabalho nessa empresa, com organização, com O como uma função, né? Então, na organização, né? Na função organização, a gente tem a associação de pessoas que vai combinar esforços individuais e em equipe com finalidade de atingir o propósito coletivo. Qual que é o propósito coletivo? Missão, visão, valores, ou o propósito da empresa, ou aquela meta estipulada no plano de ação, né? Então, esse é o objetivo que a gente tem, um dos objetivos na parte de organização, tá? Então, também é um modo estruturado e dividido e sequenciado de trabalho, como procedimentos, processos, fluxograma. Então, isso também é a organização. Como que eu organizo minhas tarefas para chegar no prazo e eu realizar o atingimento do objetivo, né? E também pode ser visto como um arranjo lá lógico de objetos e informações. Então, como eu organizo essas informações para chegar da melhor forma. Então, na parte da empresa, a organização ela pode se dividir em estrutura organizacional e processo organizacional, né? Então, na estrutura organizacional, o que eu vou dividir? Departamentos, autoridades, especificação de cargo, que cada um faz, né? E no processo organizacional, é atividades que vão transformar os insumos. Então, entrou lá uma informação, entrou um dado, eu transformo ela e ofereço uma informação. Ou entrou a matéria-prima, eu processo ela e vendo um produto acabado, tá? Então, eu posso ter o processo organizacional ou a estrutura organizacional, que eu vou manipular ou trabalhar com os recursos que são necessários. Dentro disso, da organização, a gente pode pensar o administrador lá como um maestro, né? Ele está lá trabalhando com a orquestra dele, né? Então, ele precisa saber organizar em que momento o violino toca, em que momento o oboé toca, em que momento que a flauta doce toca, o violoncelo, o contrabaixo, e a guitarra e assim por diante, né? Até mesmo ele tem que organizar o coreto lá e com tons mais agudos, mais graves, né? Eu vou separar isso para tentar atingir o resultado proposto, que é a música sendo cantada e tocada no melhor tom possível. Então, o papel do administrador é isso, né? A gente pode ir até além, que a gente vai na próxima aula falar sobre direção. O papel do líder, né, é fazer com que o seu liderado, né, o seu subordinado, execute a sua tarefa da melhor forma possível. Então, para isso que o administrador, o gestor, organiza esses processos, né? Então, uma forma de facilitar isso
a gente chama de departamentalização, né? A departamentalização, então, eu vou dividir, né, em funções, e aí a gente vai ver alguns tipos de departamentalização, né? Ou dividir ou integrar trabalhos, né? Onde cada pessoa vai fazer sua parte e aí o resultado de cada um é o somatório de toda a empresa, né? Então, a departamentalização serve para isso, porque a gente integra pessoas que têm as funções parecidas ou complementares, né? E separa as pessoas que têm funções diferentes para poder ter uma maior sinergia entre o trabalho. Alguns tipos de departamentalização que a gente pode ter, tá? Eu posso ter uma departamentalização geográfica, onde eu divido as minhas unidades por países ou por região. Um que atende na região, uma unidade que eu tenho na região litoral, outra na serra, outra no campo e assim por diante. Ou eu posso separar por países, né? Países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Então eu posso separar a minha empresa em unidades nesse sentido. Eu posso também fazer departamentalização por tamanho da empresa ou tamanho do setor, né? Por tamanho, por exemplo, eu tenho um setor que atende grandes contas. Eu tenho outro setor que faz a mesma coisa e atende contas pequenas. Vou dar um exemplo de uma empresa que atende vou dar uma geográfica e vou dar uma agora para vocês por cliente, tá? Então vamos dizer o seguinte: eu quero comprar um carro, vou falar aqui um carro bem bacana, né? Eu quero comprar um Mitsubishi. E aí, para comprar uma Mitsubishi, eu sei que tem uma loja em Porto Alegre, chamada Ramada, e tem uma outra loja em Novo Hamburgo. E aí, como eu sou um cara que pesquisa, eu pesquisei aqui em Porto Alegre, né? Eu não tenho Mitsubishi, mas trazendo um exemplo. Então, pesquisei na Ramada e aí descobri que, sei lá, era 100 mil o carro. E aí eu vou na loja de Novo Hamburgo, descobri lá que o mesmo carro o cara me vende por 90 mil. Eu, como cliente, e a concessionária como lojista, tá? Vamos pensar a concessionária como lojista. Ela pode vender para um cliente que mora em Porto Alegre? O que vocês acham? Acho que não. É a Isa que chegou? Eu cheguei faz uns 5 minutos. A gente achou que tu não vinha para aula hoje. É que eu tava tomando banho aí, agora tô passando meu skincare e prestando atenção na aula. Skincare, muito bem, deu para ver aqui. Será que pode, Isa, tu disse ou não? Eu acho que não. Porque eu acho que se tem nas duas cidades é porque, né, cada um... Não é tipo shopping, que as pessoas deixam Iguatemi para ir no Parque Shopping Canoas. Tá, mas tu acha que o cliente não vai ou a loja não pode vender para o cliente que mora em Porto Alegre? Não sei. Pode, não tem nada que impeça, acho. Eu não sei, eu tô pensando. Tá pensando. Então, eu vou trazer para vocês, tá? A Mitsubishi assinou um contrato com as empresas dizendo que em cidades onde tem concessionária da Mitsubishi, e se tu tá em outra cidade, se o cliente é morador de Porto Alegre, ele não pode comprar em Novo Hamburgo. Ele teria que comprar na loja de Porto Alegre. Eu tenho uma hipótese. Porque a condição financeira das pessoas de Novo Hamburgo é menor que a condição financeira das pessoas de Porto Alegre? O que pode acontecer, Isa? A pessoa pode fazer isso, vamos dizer, a pessoa não, a empresa faz isso para não existir uma concorrência entre as unidades. Sim. Então, eu estou competindo lá com a loja, vou tentar roubar os clientes de Novo Hamburgo para vender aqui para Porto Alegre, porque eu posso fazer isso, né? Inclusive, os shopping centers, por exemplo, eles também criam esse tipo de estratégia. Porque o que o shopping center faz? Eu abri uma loja no Iguatemi, aí lá no contrato ele vai dizer para a gente assim, você não pode abrir uma loja num raio de 5 quilômetros.
Uhum. Por que ele faz isso? Porque ele não quer que a mesma loja abra do outro lado da rua, no country. Ele quer que o cliente vá até lá. Então, é uma forma de eu fazer departamentalização geográfica, né? Então, o cara, a concessionária vai atender os clientes daquela região, tá? Eu posso fazer também uma departamentalização por cliente. Então, eu atendo tamanhos de clientes diferentes. Vou trazer um exemplo. O banco faz isso. O banco faz isso com os clientes deles. Como é que o banco faz? O banco vai lá e separa pessoas, né? Vou dizer a pessoa mais simples que o banco atende. Universitários. Eu já me enquadrei nesse perfil aí. Universitários. Quanto que o universitário tem de dinheiro? -1. Menos um. Se o universitário tem menos um dinheiro, né? Por que o banco abre uma conta para o universitário? Porque a gente é o futuro. Ah, exatamente, Lucas. Então ele diz assim, cara, esse cara hoje não é nada, mas daqui a pouco ele vai ser um administrador de uma empresa, ele vai ser um médico, um dentista. Então ele já tem um vínculo comigo afetivo. Porque lá quando ele não tinha um cartão, não tinha nada, eu dei isso para ele. Então o banco atende esse tipo de pessoa. Ah, quais os serviços que o banco oferece para o universitário? Quase nenhum. Né? Então tem um gerente lá, às vezes, para atender o universitário. Aí depois o banco vai para um outro perfil de cliente, que é pessoas que, vamos dizer que pessoas que ganham de um salário mínimo a 5 salários mínimos, tá? Uma pessoa que ganha de 1.000 a 5.000 reais. O que o banco faz com essas pessoas? Eles são os clientes normais. Tu vai lá, tu tem um limitezinho, tu tem um cartão, tu tem não sei o quê, blá, blá, blá. Tu fica no negativo, tu paga juros e tal. Tu chega lá no banco e diz, quero falar com o meu gerente. O cara olha, quem é tu, cara pálida? Gerente é qualquer um. Quem puder te atender aqui, te atende, né? Aí a gente pega lá as pessoas que ganham entre 5 e 10 mil. O que o banco faz? Espera aí que teu gerente vai tentar te oferecer um seguro, um fulano. Fulano, quando precisar de qualquer coisa, entre em contato comigo. Depois a gente vai para um cliente que a gente tem lá de 10 mil a, sei lá, 30 mil, tá? Vou chutar aqui. Esse cliente, ele já não é mais cliente do banco normal. Ele vira Itaú Personalité, Bradesco Prime, ele vira Santander Van Gogh, ele vira Diamond, ele tem vamos dizer, um sobrenome diferente. Premier, isso aí, João. Então ele vira um cliente diferente, porque ele movimenta uma quantidade grande de dinheiro no banco. Ele tem poder de compra. Então o cara atende esse tipo de cliente. Aí depois, o João está trazendo aqui várias observações. Aí depois tem o cara que é private, e o cara ganha de tanto a tantos mil. E aí o gerente, o cara não precisa nem ir no banco, o gerente vai na casa dele. Né? Então a gente vai tendo esses tipos de cliente. Então o banco segmenta ou ele departamentaliza o banco de acordo com o tamanho dos clientes, ou seja, com a quantidade de dinheiro que esse cara circula. Vamos dizer que eu tenho lá no meu banco, lá, sei lá, 20 milhões de reais. Provavelmente o banco vai na minha casa, me oferece cafezinho, faz isso, faz aquilo outro, né? Porque se eu tirar meus 20 milhões de lá e botar num outro banco, os caras ficam apavorados. Né? Então ele vai tratando por porte de cliente, de tamanho. Tá? Depois a gente tem também uma departamentalização que a gente chama de matricial. Né? Então, nessa matricial, a gente pode dividir, por exemplo, por marca, por setor de atuação, às vezes, né? A gente pode também dividir por projetos. Então, uma empresa que trabalha bastante por projetos é a Dell. A gente não tem aqui
nessa turma funcionários da Dell, mas geralmente a gente tem funcionários da Dell na PUC, em outros lugares, né? Então, a ideia que a gente tem matricial é, por exemplo, então eu tenho um projeto, vamos dizer que eu sou do marketing, o João é da inovação, a Grace é de recursos humanos, o Christian é da área financeira, e aí surge um projeto novo, vocês precisam desenvolver o produto alfa. Então, a empresa vai lá e propõe que a gente monte um time. Aí vai ficar eu, a Grace, o João, o Christian, vamos tocar esse time propriamente dito, né? Então, quando terminar o projeto, a Grace ainda vai voltar para o departamento dela, eu volto para o meu departamento. Travou geral, gente? Ou tá funcionando? Tô te ouvindo. Tá funcionando. Beleza. Então, o que a gente pode trabalhar? Então, essas pessoas no matricial, elas podem formar times para trabalhar. Então, esses times acabam trabalhando com um líder de projeto, mas eles também podem ter as suas atividades nos seus setores normais. Então, a gente tem essa flexibilidade na matricial de eu formar um time, participar de um time e voltar para os times normais. A gente poderia simular que a seleção brasileira ela trabalha matricial, porque os jogadores da seleção brasileira eles fazem parte de outros times e eles vêm para a seleção para trabalhar tudo junto, né? Então esse é um processo. Então eu posso fazer isso por projetos ou eu posso fazer por divisão. Minha empresa trabalha na área de metal mecânico, na área de aviação, na área marítima, e aí eu posso dividir as funções para atender essas diferentes divisões. Eu vou mostrar alguns mais detalhados. E, por último, não menos importante, é a mais tradicional que a gente tem, que é a função ou por produto, né? Então, eu posso dividir por linha. Eu vou mostrar para vocês, então, como, por exemplo, eu tenho a Elma Chips, ou a PepsiCo, né? PepsiCo é uma empresa do grupo Pepsi que ela trabalha com alimentos, salgadinhos, fermentos, sucos, e aí ela divide as suas funções por produto, né? Ou eu também posso ter a minha função funcional. Departamento de marketing, departamento de finanças, departamento de gestão, departamento de RH, operação e logística. Então, eu divido dentro dessa lógica. Vamos ver detalhadamente como isso funciona para algumas empresas, tá? Então, vamos dar um exemplo de uma empresa, uma seguradora e uma agência de publicidade, tá? Então, na seguradora, deixa eu jogar aqui. Na seguradora, vou pegar aqui. Na seguradora, a gente tem funções essenciais, assim como na agência de publicidade, tá? Então, na seguradora, a gente tem a área comercial ou a área de marketing. Na agência de publicidade, também tem a área de mercado, que é a área de venda, a área comercial, a área de marketing. Depende, cada empresa vai chamar de uma forma. A gente tem uma área que é de sistema de informação, que vai cuidar das redes, computadores e assim por diante. Tem tanto na agência de publicidade como na seguradora. A gente tem uma área financeira, que é a área de contabilidade, finanças, de caixa, nas duas, bem como recursos humanos. Então, são áreas fundamentais para qualquer empresa. Tá? O que a gente tem depois dentro de uma seguradora? A gente pode ter departamentos específicos, né? Como, por exemplo, a gente tem um produto aqui chamado Vida, que a gente vende seguro de vida. Então, eu tenho que ter um time especializado nesse tipo de produto. Eu tenho um outro departamento que são pessoas que vendem produtos de seguro para casa. Tem um time especializado nisso, né? Tem um time especializado em automóveis, um em plano de saúde.
Então, eu posso criar departamentos conforme o que a gente pode chamar de core business da empresa, né? Aquilo que a empresa atua de forma mais efetiva, né? Na agência de publicidade é a mesma coisa. Eu tenho as funções administrativas mais comuns, né? Que a gente pode chamar aqui, que é o caso de venda, informações e recursos humanos, né? E depois eu tenho departamentos chaves para as organizações, né, de agente de publicidade. Tem uma área que é responsável por desenvolvimento artístico, né, por fazer os banners, por fazer os anúncios, cartazes e assim por diante. Do outro lado, eu tenho a área de criação, que é as pessoas que vão pensar nos anúncios, como vai ser dentro dessa lógica. Tá? Depois eu posso ter uma parte de impressão, uma parte de mídias sociais e assim por diante eu posso dividir essa ideia. Bem como eu posso ter uma área de mídia de massa, rádio, TV e assim por diante. Tá? Então, na funcional, eu separo por funções da empresa. Tá? Então, por cada departamento. Aí sim, dentro do departamento de vendas, eu posso ter o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Tá? Então, essa é a lógica dentro de cada uma. Tá? Por produto, que a gente tinha dado o exemplo. Então, aqui tem uma empresa chamada M. Dias Branco, né? Que ela é responsável, ela é a dona da linha de massas Adrian. Né? E depois ela também é dona de outras marcas de massa, como Basilar, Isabela, Zabete, Vitarale, Piar. Ela também é responsável por outras marcas, né? Salsito, Pelágio, Estrela, Richter, Moinho Dias Branco, GMP, GMT, etc. e tal. E depois aqui por, como é que a gente chama disso? Margarina, né? Puro Sabor, Amarela e a Dorita. Então, eles separam a organização por produto. Então, eu tenho um time de marketing, de vendas, etc. e tal, que trabalha só para os produtos Adri. Eu tenho outro time que trabalha só para o produto Estrela. Um outro time que trabalha só para o GME produtos. E assim por diante. Por que eu faço isso? Porque cada empresa é como se fosse independente. E ela faz parte do grupo M. Dias Branco. Então, elas agem de forma quase que independente, né? Tendo seus setores. A gente pode, por exemplo, voltar aqui nessa lógica. Então, eu posso ter funções totalmente separadas para que a empresa tenha maior autonomia e consiga ser mais dinâmica no mercado. Tá? Então, essa lógica que a gente pode ter dentro de algumas organizações, elas podem se compor nesse formato. A outra lógica que eu falei para vocês é a matricial. Né? Então, na matricial, eu posso ter as áreas fundamentais, né? Como, por exemplo, aqui, ó, tecnologia da informação, né? IT, Information Technology, a área de law, ou seja, de direito que a gente vai ter, de advocacia, de compliance, que é a área de controle e contabilidade, né? E a área de recursos humanos. Ou seja, essas áreas podem ser o core business da empresa. E aí, essas áreas, em vez de eu ter, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Em vez de eu ter uma organização que vai focar de ter um setor totalmente independente, eles fazem parte. Então, aqui a gente tem quase que um setor terceirizado, né, de recursos humanos, mas dentro da empresa, que esse setor, o que ele faz? Deixa eu achar aqui um desenho. Ele dá suporte para todas essas áreas.
bem como esse dá suporte para todas as áreas de atuação da empresa. E aqui dá suporte para todas as áreas de atuação. Esse dá suporte para todas as áreas de atuação. Tá? É como se a gente voltasse na funcional, eu vou voltar lá para a gente olhar. Então, é como se a gente voltasse aqui na funcional, tá? E aí a empresa fosse uma só. Ou seja, eu tenho áreas, as laranjas, né? Venda, contabilidade, sistema. Em vez de eu ter várias empresas fazendo isso, eu tenho um setor específico que trabalha recursos humanos, mas atende a demanda de diversos setores diferentes. Eu tenho a área de compliance que atende diversas áreas diferentes. Então, eu acabo tendo, por exemplo, aqui, deixa eu voltar ali. Eu acabo tendo, dar um exemplo aqui, ó, quase que um setor aqui, novo, um setor, ou um núcleo, ou uma unidade, né? Tem um núcleo, uma unidade e assim por diante, né? Que acaba formando essa nova empresa. Então, em vez de eles ter toda uma estrutura nova, ele segue uma política única de toda a organização, como se fossem várias organizações, mas ela trabalha de forma única e alinhada. Então, dependendo da área, eu posso ter mais profissionais no lugar, posso ter menos na outra, né? Então, vai depender de como a organização atua ou qual setor que é mais importante, mais relevante e assim por diante. Então, essa é a lógica de trabalho matricial. Então, o cara que trabalha, vamos dizer, o coordenador, o analista, que trabalha para a área de, vamos dar um exemplo de healthcare ali, de saúde, né? De serviços compartilhados, ele é, ao mesmo tempo, funcionário, ou ele tem que se submeter à supervisão do gerente de recursos humanos e também do gerente de serviços compartilhados. Tá? Então, ele acaba tendo uma dupla chefia. Ele atua no recursos humanos e nos serviços compartilhados. Tá? Então, é uma forma para isso. Nessa outra aqui de cima, que também é parecido, a empresa é dividida por áreas. Né? Então, muito parecido com aqui. Eu tenho a mecânica, eu tenho a eletricidade, eletrônica e assim por diante. Né? Tenho recursos humanos e os materiais necessários. E aí eu posso ter um setor chamado lá de projetos. Então, eu desenvolvo um projeto novo e aí, nesse projeto, eu vou usar pessoas e recursos dos diferentes setores para desenvolver o denominado projeto A. Para desenvolver o projeto C, mesma coisa, eu vou usar de pessoas e recursos das 3 esferas. Ou eu posso usar só da mecânica e da eletrônica, não preciso da eletricidade, ou eu posso usar recursos da eletrônica e da eletricidade, né? Então, recursos que eu digo pessoas, dinheiro, tecnologia, para que eu possa realizar o projeto C. Então, essas são algumas formas de organizar. Professor, esses estilos tornam as empresas mais burocráticas. Lucas, pode ser que não, tá? Tu está dizendo do estilo matricial? Ou tu está dizendo sei lá, do estilo por marca ou do funcional? Isso, matricial, no caso, que nem ali que tu comentou que, por exemplo, o encarregado que está na parte de saúde ali, que tu comentou, que ele se submete a todas. Não, o que acontece, tá? Provavelmente, se esse cara quiser ganhar aumento de salário, é mais complicado porque ele tem que convencer 2 chefes, né? Ele tem que trabalhar bem para 2 chefes. Mas, geralmente, o que acontece em empresas desse tipo? Elas são mais dinâmicas e menos burocráticas. Porque se eu sou lá do setor de mecânica, né? Aí os caras falaram, nós vamos pensar que eu sou da Fiat, que a gente trabalha na Fiat, tá?
E aí tem o cara que monta o pneu, tem o cara que faz isso na hora de montar um carro, né? Lá no processo de produção, lá no Fordismo. Cada um faz a sua função, né? Só que os caras fazem o seguinte, a gente precisa inventar um carro novo. Não é um time que só inventa carro. Eles podem pegar pessoas de setores diferentes para pensar nesse projeto. Por que é vantajoso eu trazer pessoas de setores diferentes? Porque a gente traz mindsets, ou seja, conhecimentos e práticas diferentes. E isso tende a agregar no projeto. Então, ao mesmo tempo que eu trabalho especificamente focado numa tarefa, eu posso sair daquele setor e fazer parte de um outro projeto. Então, nesse caso, as empresas se tornam mais dinâmicas. É mais burocrático quando a gente tem uma função mais hierarquizada. Como, por exemplo, o cara é contador, ele vai ser contador ali a vida toda a função dele. Então, nesse caso, eu posso ser da mecânica, se eu tive uma ideia, eu posso me tornar líder de um projeto. E aí eu vou liderar outras pessoas. Ao mesmo tempo que eu sou líder nesse projeto, no próximo projeto eu posso ser liderado por alguém. Então aqui a gente acaba tendo uma flexibilidade bastante grande na matricial, né? Mas professor, qual é a empresa, qual é o modelo que eu escolho? Dependendo do negócio que eu estou desenvolvendo, tem modelos que vão se adaptar melhor ou não para determinados mercados, né? Então, muito da experiência de como funciona empresas de outros mercados e até mesmo dentro da lógica do propósito da empresa, né? Eu quero que a minha empresa não tenha um monte de chefe. Provavelmente ela vai ser uma empresa mais matricial, porque na matricial ela não permite uma hierarquia muito grande, porque as pessoas têm quase que liberdade de trabalhar em projetos que chamam mais a atenção dela, tá? Então isso pode mudar de acordo com o mercado. Só uma coisa que é uma grande dificuldade é quando eu estou no modelo de negócio que eu escolhi, existe uma grande dificuldade de eu, depois no futuro, conseguir trocar o meu modelo de departamentalização. Então, por exemplo, a PUC ela é uma universidade hierárquica. E a gente tem o reitor, depois do reitor tem as pró-reitorias, que são os departamentos, depois das pró-reitorias a gente tem os decanos, que são os diretores das escolas, depois a gente tem os coordenadores de cursos, e depois dos coordenadores de cursos a gente tem os professores. Para falar com o pró-reitor, só se a gente vê ele numa esquina, ou deu a casa de sentar com ele numa mesa. Porque é muito hierarquizado, né? Muito departamentalizado. Por outros casos, em alguns lugares é muito mais dinâmico, né? Tu não tem tanta coordenação, direção, e aí a gente tem uma flexibilidade maior diante dos processos. Então, depois da gente falar no termo de... deixa eu voltar aqui. Depois da gente falar em termos de forma de como a empresa se organiza, então, a gente tem alguns formatos ali, né? Geográfica, por tamanho de cliente, por matriz, eu posso ser funcional, posso ser matricial, posso por produto, então a gente pode ter vários formatos. Dentro da questão de organização, a gente também tem autoridade organizacional, né? Que são as pessoas que ganham o direito de dar ordem. Por que elas têm o direito de dar ordem? Porque elas têm uma autoridade, né? E elas têm que, dentro dessa autoridade, elas recebem um cargo de chefia e aí elas têm que cumprir objetivos organizacionais, que são lá os objetivos dados do planejamento. Então, elas
tem que poder cobrar as pessoas para que as pessoas executem as suas tarefas. Então, a gente pode chamar isso de hierarquia ou cadeia de comando, né? Que é o exemplo que eu falei para vocês. Né? Então, tem o reitor, tem os pró-reitores, tem os diretores, os coordenadores e os professores. Ou seja, na PUC, do professor para cima, ainda tem 4 níveis, até chegar na pessoa que tem a visão mais futura. Né? Então, a gente pode ter uma linha mais verticalizada, né? Que vem de cima para baixo, assim, a autoridade da organização, e ela esclarece quem se reporta a quem. Então, o reitor da faculdade vai dizer lá que os trabalhadores só respondem ao chefe, ou que não respondem ao chefe, ou que a organização vai ser matricial. Né? Então, na unidade de comando, a gente tem o trabalhador tem que se reportar ao chefe imediato. Que no meu caso, se eu tiver um problema, ou se eu quiser um pedido, ou algo do tipo, eu solicito para o coordenador. Se o coordenador não tiver alçada, ele pede para o diretor. Se o diretor não tiver alçada, ele vai com o pró-reitor. E se o pró-reitor não tiver alçada, ele vai falar com o reitor. Né? Então, a gente tem esse nível mais burocrático, muito hierarquizada, algumas empresas. Né? E, por outro lado, a gente tem a matricial, que no caso a gente teria só o reitor, e aí tem os coordenadores e os professores. Ou seja, a gente diminui o tamanho da pirâmide. Né? Então, o reitor vai lá, dá a ordem, os coordenadores botam em prática e já entra direto com os professores. Se o professor tiver algum problema, ele já fala com o coordenador. Se o coordenador não resolve, ele passa para o reitor. Né? Então, acaba se tornando muito mais fácil. Mas o que acontece, gente? Algumas empresas que são muito grandes acaba inflando e a gente tendo uma hierarquização maior. Empresas menores, a gente não tem tantos níveis gerenciais, né? Ou seja, tantas pessoas acima da operação. Então, isso se torna mais rápido e mais dinâmico. À medida que a empresa... Professor. Vai lá, Lucas, fala. E aí, quando, por exemplo, no caso da PUC, é uma empresa bem burocrática, no caso, né? Bem burocrática. Eu lembro que quando eu estava fazendo engenharia mecânica, um funcionário comentava que se ele precisava de uma peça lá para o laboratório, demorava dias para conseguir, porque tinha que ir para várias instâncias, vários níveis. Isso. Né? Tu vai e fala para o coordenador faz um pedido, o decano assina o pedido, aí o pedido vai para compra, que é a Aí a compras vai lá e licita com 3 empresas. Aí a empresa mais barata é feito o pedido, os caras entregam, a PUC paga, daí faz a liberação e aí já se foi, entende? Então, isso perde a competitividade de uma empresa muito grande, se existe uma hierarquia muito grande, a burocratização. Né? Mas, por outro lado, vamos pensar numa universidade, né? Porque a universidade privada ela se inspirou na universidade pública. E as empresas públicas são burocráticas. Por que elas são burocráticas? Para não ter desvio de dinheiro, de verba e assim por diante. Mesmo assim, a gente sabe que tem, né? E aí, então, essa empresa se inspira nisso porque é um modelo de negócio e acaba acontecendo isso. A PUC tem autoridade ou depende da de São Paulo? Ah, entendi, João. João, o que acontece, tá? Vamos dizer, a PUC, tem uma PUC RJ, que é do Rio de Janeiro, a PUC São Paulo, tem a PUC Minas e tem a PUC Paraná, tá? Todas as universidades católicas, elas são independentes, tá? Ela é uma universidade católica. Por que ela vira pontifícia? Pontifícia, se vocês entrarem no site da PUC ali, pontifícia é quando ela traz uma contribuição significativamente para a igreja, né? E aí o Papa
dá esse título para uma universidade católica, torna ela pontífice, né? Que é uma universidade que traz conhecimento para a igreja. Então, por exemplo, a gente tem a Católica de Pelotas, que é só Universidade Católica de Pelotas. Só que ela ainda não é pontifícia. Então, a gente pode ter, num futuro, a PUC Pelotas, né? Então, elas são unidades independentes. Elas não têm vínculo nenhum, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa Universidade Católica, quem coordena ela é os maristas, que é uma linhagem. Sei lá, de repente, em São Paulo, pode ser os jesuítas. No Rio de Janeiro, pode ser os franciscanos, e assim por diante. Quando eles criam a universidade, eles criam uma universidade católica, né? Então, elas são independentes. Então, quando a gente está falando em hierarquia, a gente pode ter dois tipos de autoridade. Eu posso ter uma autoridade que a gente chama de linha e uma autoridade que a gente chama de staff, tá? A de linha, por exemplo, a de linha, vamos dizer no meu caso, que eu sou professor, a minha autoridade de linha é o coordenador do programa de pós-graduação de pós-graduação em administração, tá? Ele é meu chefe imediato. A coordenadora do curso de administração é a minha autoridade de staff. Ou seja, eu dou aula na graduação e ela me aconselha: Clécio, a aula na graduação aqui tem que ser assim, porque os alunos são desse formato, então a gente tem que fazer esse... beleza, né? Mas aí eu posso ir lá conversar com o meu chefe, que é o coordenador da pós-graduação, e dizer para ele: Lelis, eu não concordo muito assim, eu acho que tem que dar artigo para os caras lerem, tem que ler artigo, escrever artigo, porque isso é produção de conhecimento. Eu disse: não, é isso mesmo, toca a ficha, né? Vou trazer um exemplo um pouco mais claro. Vamos dizer que eu trabalho na linha de produção de uma empresa, na fábrica. E aí eu tenho o meu chefe lá da linha de produção, ele vai dizer para mim o seguinte: Clécio, tu deve produzir esse produto aqui, tá? E eu vou lá, estou produzindo, aí vem o cara da qualidade ou da segurança do trabalho. Ele não é o meu chefe direto, mas ele vai chegar lá e dizer: Clécio, se tu não estiver trabalhando com o teu equipamento corretamente, tu não pode trabalhar. Daí eu posso dizer para ele, né? Mas tu não é o meu chefe. Eu digo: não, mas eu tenho autoridade de não deixar tu trabalhar, porque eu cuido da segurança. Então, eu posso dizer se tu vai fazer ou não. Então, a de staff, ela tem, vamos dizer assim, um poder de veto ou de aconselhamento em relação ao funcionário, né? Sei lá, vamos dizer que eu tenho o meu chefe direto e vem o gerente de recursos humanos e diz: tu não pode fazer isso, ou não pode desse formato, ou pode dar um conselho: quem sabe tu não faz isso, não trabalha de tal forma. Então, ele tem um poder de autoridade, mas ele não é uma autoridade direta e imediata. Não sei se deu para compreender essa ideia. Tá? Então, a delegação de autoridade, tá? A gente pode ter essa delegação, ela é uma atribuição de autoridade, né? Então, responsabilidade direta sobre o funcionário, tá? E essa pessoa tem que completar as tarefas lá do que o gerente solicita ou necessita, tá? Então, a gente tem o gerente, ele tem responsabilidade e autoridade sobre o subordinado. Então, ele pode dar ordens, ele pode solicitar que o cara faça isso, aquilo, assim por diante. E cabe ao subordinado, nesse caso, né, prestar conta para o gerente. Então, por exemplo, eu tenho a responsabilidade de dizer para o cara: tu começa às 8 e sai às 6 horas da tarde todo dia. Eu tenho a responsabilidade de cuidar se ele está chegando às 8 e saindo às 6.
Se o funcionário chega às 8h30, o que ele tem que fazer? Prestar conta para o gerente, dizer, me atrasei hoje e tal, isso não vai acontecer, deu um problema, beleza. Ok, tudo bem. Então, essa é a relação que a gente tem de delegação de autoridade. Tá? Então, o gerente ele tem responsabilidade e autoridade sobre o funcionário, sobre o subordinado. Né? Então, se o subordinado não efetuar uma determinada tarefa, o gerente pode responsabilizar ele por não fazer determinada tarefa. E isso pode implicar em várias sanções para o funcionário. Tá? Depois a gente tem o que a gente chama de grau de centralização e descentralização. Né? Na centralização, a autoridade ela é exercida pela alta gerência. Então, o reitor lá diz, a partir de hoje é assim, e vem abaixo até chegar no professor. Né? E aí até impactar o aluno. A gente pode ter autoridades descentralizadas. Tá? Na descentralizada, ela funciona de qual sentido? Professor, né? Porque na PUC a gente tem uma mistura de centralização com descentralização. Então, a gente tem lá no plano de aula que a disciplina a gente tem que falar sobre os tipos de organização, né? Não, os tipos de gestão, as funções da administração e apresentar a universidade para o estudante de administração. Então, a gente tem que falar desses 3 tópicos. Como vai ser feito? Quem decide são os professores. Qual a melhor forma para transmitir isso para os alunos? Então, de uma certa forma, em termos de como a aula vai funcionar ou não vai funcionar, essa autoridade é descentralizada. Não é o reitor que diz, o Clécio vai ter que, na primeira aula, fazer isso, na segunda isso, na terceira isso, na quarta aquilo, na sexta aquilo. A gente faz do formato que vai levar o estudante a ter melhor conhecimento. Tá? Então, a gente leva essa autoridade para os níveis mais baixos. Por quê? Porque pode ser mais dinâmico o funcionamento, então eu não posso esperar uma decisão ir até lá em cima para eu voltar e tentar resolver. Então, eu já tenho que ter a independência para poder decidir rapidamente em relação a isso. Tá? Então, esse pode ser um grau de centralização e descentralização. Por que com professores acontece isso? Tá? Porque os professores, assim como o médico, por exemplo, também acontece, né? Então, quanto maior o grau de especialização da atividade, professor, médico, dentista, o contador, mais independência ele vai ter em termos de autoridade descentralizada. Porque eu passo para o médico, porque o médico está fazendo um procedimento cirúrgico, ele não pode, espera um pouquinho que eu vou lá conversar com o diretor do hospital para ver o que eu vou fazer aqui agora. Então, ele pode tomar decisão e ele tem autoridade para ir à frente ou não ir em determinadas tarefas. Tá? Lembra que a gente falou lá, então, de estrutura e processos interorganizacionais? Então, de estrutura a gente falou departamentalização, né? E da estrutura hierárquica. Só que a gente tem também os processos interorganizacionais de como a gente faz as coisas funcionarem. E a gente tem 2 principais que a gente chama de reengenharia e de empowerment. Né? Empowerment seria o empoderamento, uma palavra bastante ouvida nos últimos anos, né? Falando de empoderamento feminino, entre outras coisas. Então, na reengenharia, o que a gente tem? A empresa reanalisa quase que sempre, né, o processo dos negócios. Então, a gente foi funcionando desse formato. Se a gente continuar desse formato, a gente morre. Então, eu me estabeleço, repenso como eu vou funcionar. Tá? Então, o objetivo vai ser sempre
atingir melhorias de desempenho de forma drástica. Corta a gente, troca o processo, muda a máquina e assim por diante. Né? Geralmente, a gente muda a orientação de vertical, né, de top-down para horizontal. Então, muda o processo. Né? E a gente muda a interdependência das tarefas. Interdependência que eu dependo de alguém e também sou independente. Tá? Então, na reengenharia, a gente precisa repensar todo o processo. É mais doloroso, é mais trabalhoso para a empresa. Né? No empoderamento, a gente passa de forma permanente lá de gerente a trabalhadores. Né? Então, a responsabilidade e a autoridade na tomada de decisão. Então, todo mundo trabalha dentro do propósito da empresa. Né? E aí, a autoridade e a tomada de decisão, né? Fazendo com que as pessoas tenham que tomar boas decisões. Então, a sensação é de uma motivação mais intrínseca, ou seja, o funcionário colaborou, ele trouxe, ele tem o poder de trabalhar e de tomar decisão. Né? Então, os funcionários acabam tendo consciência da importância do trabalho, que é um exemplo que a gente também trabalha dentro da universidade. Ou seja, o professor é empoderado a resolver, trazer soluções, buscar alternativas, e aí, funcionando, ele replica para todo mundo. Tá? Então, essa é a lógica do empoderamento. Tá? A reengenharia, a gente mexe com um todo. E a gente vê que ela é muito mais centralizadora, né? Vem de cima para baixo, e a gente vai ter que alterar muitos formatos para que isso funcione. No empoderamento, a gente torna cada membro como se fosse dono do negócio. Então, no empoderamento, algumas empresas utilizam isso fazendo bonificações. Como, por exemplo, eu ganho PPR, participação nos resultados. E aí, então, se a empresa tiver mais resultado, eu ganho mais do meu salário. Então, eu crio empoderamento para que as pessoas tragam mais alternativas. Agora, a gente falando de organização ainda, né? Eu vou mostrar o dia a dia de uma pessoa organizada e de uma pessoa não organizada. Então, trabalhando no seu dia a dia. Eu vou clicar aqui, daí eu vou remostrar para vocês ali. Ele vai abrir aqui no... Aqui. Vamos dar um reshare aqui. Aqui. Aqui, stop. Agora vai dar. Aqui. Compartilhar o áudio. Então, deixa eu abrir aqui para a gente ver. Então, esse aqui é o desorganizado, tá? Como é que é o dia a dia de um funcionário desorganizado?
Espera aí, que agora a gente tem o do... Deixa eu buscar aqui do... Ah, tá aqui. Agora vamos para o... Tá aparecendo esse ou não? Tava? Tava aparecendo. Tá. Então agora é o mesmo dia do cara que se organiza, né? Moral da história, alguém compreendeu ou não? Precisando de um logo para sua marca? Vá para o criador de logo do Wix. Moral da história, mesmo... como é que é o nome que a gente pode dizer aqui? Mesmo organizado ou desorganizado, né? A gente sempre esquece o presente da sogra, né? Essa é a moral da história. Não, a moral da história é justamente que a pessoa organizada ela consegue executar as atividades do dia a dia mais planejadas, tá? E consegue evitar as tarefas, os imprevistos que acontecem porque a gente está se programando, então resolve isso. Ah, o André trabalha na Dell. Legal, Dell. A Dell geralmente ela tem setores que trabalham por projeto e as pessoas têm essas oportunidades, né, de fazer parte dos projetos, se deslocam do setor para o outro, desenvolvendo essas atividades novas. Então, como ser um gestor que delega de forma eficazmente, né? Então, confiar que seu pessoal vai fazer um bom trabalho, ou seja, a contratação é fundamental das pessoas, né? Evitar a busca da perfeição. Existe uma máxima que a gente usa na inovação, que é a seguinte. Vamos ver se eu acho aqui. Eu quero escrever aqui, ó. Antes feito do que perfeito. Ou feito é maior
do que perfeito. Né? Então, nem sempre a perfeição é o melhor a ser feito, tá? Porque isso, vou trazer um caso bem prático aqui para vocês. A Microsoft se tornou a maior empresa do mundo, né? O Bill Gates é o cara mais rico do mundo há muitos anos, porque ele sempre fazia, ele não buscava a perfeição, tá? Então, isso fez com que ele sempre esteve no mercado na frente dos concorrentes, né? Dar instruções de trabalho eficiente, né, para que as pessoas saibam o que elas têm que fazer. Então, é muito importante quando eu passo uma tarefa ou uma função para um subordinado, eu pedir um feedback automático. Então, tu precisa, sei lá, desenvolver um relatório X. Sabe desenvolver o relatório X? Sei, perfeito. Tá, mas como é que tem que fazer? Assim, assim, assado. Perfeito. Então, eu sei que a pessoa teve uma instrução eficiente. Né? Conhecer os verdadeiros interesses, então, o que está em primeiro lugar. Acompanhar os processos, né, as tarefas. Então, não adianta eu delegar para a pessoa e esperar lá no dia, né, final da entrega para saber se a pessoa vai entregar ou não. Então, é importante que eu acompanhe ou que a gente faça o que a gente chama, né, de follow-up. Então, eu vou acompanhando as etapas para entender se isso está chegando ao final. Elogiar o esforço das pessoas. Então, todos aqueles que trabalham com a gente, é importante isso, tá? Não esperar até o último minuto para delegar. Não, amanhã eu falo com ele. Não, já fala agora, porque ele tem até amanhã para pensar como pode começar. Ou para terminar alguma tarefa e saber que vai ser alguma prioridade que tu vai começar adiante, né? Fazer perguntas e esperar respostas, né? Ajudar os funcionários é bastante importante, ou subordinados aqui. Fornecer os mesmos recursos que você forneceria se fosse executar a tarefa. Eu sou chefe, o cara que se vire. Não. Se eu tivesse no lugar dele, como que eu gostaria que fosse executado, ou os recursos que eu gostaria, tem que ter mais gente, menos gente e assim por diante, né? E delegar sempre ao nível mais baixo que possível, fazer com que a pessoa que esteja lá na ponta saiba, né, a ordem que a gente tem. Então a gente sempre brinca, eu gosto de fazer em aula, pena que a gente não está em aula, eu gosto de fazer telefone sem fio, que a gente faz desde de criança, né? Fala para um aluno uma ordem e assim por diante, para a gente ver como que aquela ordem chega lá na última pessoa. Então, se a gente conseguir delegar para a pessoa específica, se torna mais fácil e menos burocrático. Então, quanto mais níveis hierárquicos a gente tiver, mais difícil é que a comunicação seja eficaz em todo o processo. Então, isso é importante. O que a gente tem para hoje, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos trabalhar, gente. A ideia de hoje é a seguinte, tá? Na semana passada, a gente dividiu o gráfico, né? A gente fez o gráfico ou o diagrama de Gantt, né? E aí, dentro do diagrama de Gantt, a gente propôs as etapas, né, do processo, né? Então, a etapa do processo, fazer as entrevistas, montar os roteiros, selecionar as pessoas, blá, 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 e assim por diante, tá? O objetivo hoje, então, a gente fez lá no Gantt, né, no diagrama, o que a gente ia fazer e como a gente ia fazer, né? Então, a gente planejou como vai ser os vídeos. E aí, agora, hoje, e até a semana que vem, a gente vai desenvolver isso, né? Espero que o trabalho já esteja andando, já viram quem são as pessoas e tal. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai separar quem vai fazer determinada tarefa e de que forma que essa pessoa vai fazer. Então, a gente vai detalhar mais a tarefa. Eu sei que alguns alunos, alguns grupos já tinham feito isso mais detalhado, né? Mas agora, quando a gente está falando de organização, a gente vai fazer isso, né? Então, a ideia aqui é se reunir os grupos dos trabalhos finais, né? Não sei se vai ter todo mundo aqui, mas pelo menos os que estiverem, né? E a gente vai delegar as atividades. Por que isso, né?
Então, eu sei que vocês vão fazer as entrevistas, um vai fazer a transcrição, o outro vai fazer o áudio, o outro vai fazer as legendas, um vai botar o vídeo final e assim por diante, tá? Mas vamos dizer que chegue lá no dia da apresentação e o vídeo não tem a legenda. De quem que é a culpa? Quem é que pode me dizer aí de quem que vai ser a culpa? A galera vai dizer, professor, não deu tempo. Não, não é que não deu tempo. É do grupo. Não, não é do grupo. É de alguém que não fez essa tarefa. Mas se as outras coisas não foram passadas para essa pessoa? E daí então é problema do gestor. Entende? Mas que então não é... quem responde é o grupo. Não. Por isso, se a gente... aí eu gosto sempre de usar uma máxima aqui, que eu não lembro se eu falei na aula passada. Cachorro que tem 2 donos, o que acontece com ele? Ou planta que tem 2 donos, o que acontece? O que tu acha que acontece, Isa? O Christian já falou, morre de fome o cachorro. Ou então, Christian, pode não morrer de fome, mas ele pode ficar obeso. Porque daí eu dou comida, a minha esposa vai lá dar comida. Ela dá comida, eu vou lá dar comida. Ou então, ela diz, eu não vou dar comida porque o Clécio deu. E aí eu não dou comida porque eu acho que ela deu. Né? Isso aconteceu aqui em casa com uma planta. Eu dava água num dia, ela dava na outra. Eu dava na outra semana, ela dava de novo. Quando a gente foi ver, a planta estava boiando dentro da água, de tanta água que tinha. Né? Então, quando a gente trabalha como administrador, o que a gente tem que fazer? Organizar. Então, a gente tem que dar nome aos burros. Se alguém não fez, é essa pessoa que deve ser penalizada. Tá? Então, no gráfico de Gantt, o que eu preciso agora que vocês façam? Vocês já botaram, fazer entrevista, um vai fazer a transcrição, perfeito. Agora eu quero o nome de quem vai fazer a entrevista e com quem que ele vai fazer a entrevista. Vai ser o João. O João vai fazer entrevista com o Paulo, que trabalha na Dell. Perfeito. A Isa vai fazer entrevista com o cara que trabalha na Forol. O Lucas vai fazer entrevista com o cara da Gerdau. Perfeito. Quando eu estiver assistindo o vídeo, se não tiver o vídeo com o cara do Gerdau, de quem que é a culpa? Do João. Aí o João vai lá, vai perder a nota dele. Tá? Então, as pessoas têm que ser penalizadas por não executar as tarefas. Então, oi, diga, Isa. Só uma perguntinha rápida. No nosso grupo, a gente é bem original e tem de 6 pessoas, 3 vão entrevistar pessoas da Dell. Tem problema? Não tem problema. Tá. Não tem problema enquanto isso. Só que a gente tem que ter... Oi, deixa eu ver aqui, deixa eu só olhar. A Isabel... Sou eu, André. Vai lá, André. A gente tem 6 pessoas no grupo aí, precisam ter 6 entrevistas? 6. Agora vamos ao seguinte, tá? Cabe as 6 entrevistas nos 10 minutos de vídeo? São 10 minutos de vídeo, prof? Claro. Não viu? Viu que vocês não se planejaram? Meu Deus. Chocada. Então, se são 10 minutos, cada um falar 2 minutos, já foi 12, já passou. Então, eu não preciso, eu tenho que ter no mínimo, eu tenho que ter lá, acho que em média 4 pessoas, né? Para entrevistar. Então, por exemplo, André, eu não vou entrevistar ninguém, mas eu vou fazer a transcrição do áudio. Eu não vou entrevistar ninguém, mas eu vou montar o vídeo final. Eu vou fazer edição. Então, as funções são importantes para isso. Perfeito? Então, a gente tem que ter, no máximo, 4 entrevistados. Meu grupo tem 6, beleza. Deleguem tarefas para que a gente possa avaliar que todo mundo trabalhou.
Porque eu fiz a entrevista, tudo bem, tá? Mas agora tem que fazer a transcrição do áudio para a gente fazer as legendas lá. Imagina, o cara entrevistou e vai ter que fazer mais isso. Então tem um problema. Perfeito? Então agora a gente tem que separar, detalhar as funções e o que cada um vai fazer dentro dessas funções. Aí a gente começa a observar, mas esse cara está trabalhando demais, esse está trabalhando de menos, e aí a gente pode realocar funções da empresa. O que acontece numa empresa se a gente tem pessoas demais para tarefas de menos? Pessoas ficam ansiosas. E aí o que o gestor tem que fazer? Demitir. Tá? Então, essa é uma prática que é dolorosa, tá? Para todo mundo. Mas é uma coisa que um gestor vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Ou porque o funcionário não tem a competência suficiente, né? Porque se a gente demite um funcionário, é sempre um erro do gestor. Porque o gestor poderia não ter contratado aquela pessoa porque ela não é qualificada o suficiente, né? Ou a empresa deixou de vender, então a empresa foi ineficaz e aí ela vai ter que sacrificar uma função ou uma pessoa, né? Porque a empresa não conseguiu, de uma certa forma, atingir os objetivos. Então, sempre a demissão é um erro do gestor. Seja antes, durante ou depois. Né? Mas não adianta, cedo ou tarde a gente vai ter que fazer. Então, não adianta a gente não planejar. Aí a gente está num grupo, por exemplo, Isa. Deixa eu ver se a Isa está, ela fugiu. Está lá. Aqui. A gente está num grupo e daí, geralmente, a gente tem pessoas que têm mais iniciativas. Daí a Isa vai lá, vamos dizer que ela está no grupo do João. Ela e o João, a gente já entrevistou tudo e já fez isso. Tá pronto. Vai acabar levando as outras pessoas nas costas, vai... tudo bem que uma hora um faz, o outro faz do outro e tal, mas lembra que o nosso objetivo, desde o primeiro dia de aula, é desenvolver em vocês o raciocínio crítico analítico e poder de decisão. Então, por isso que a gente está vendo as funções, né, de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, semana passada vocês planejaram, agora vocês têm que separar para ver como vai ser delegado isso. Quem vai fazer o quê? Porque as pessoas têm que ser responsáveis, né, os subordinados, vamos dizer assim, têm que ser responsáveis pelos atos que eles cometeram. Como quando vocês forem gestor de uma empresa, se a empresa sonegar um imposto ou não ter um documento, etc. e tal, vocês vão responder judicialmente por essa empresa, mesmo tendo sido contratados, né? Então, é importante que vocês organizem. E nem que seja democrático ou autocrático, né, que a gente vai ver na semana que vem, democrático, vocês vão dizer, o líder do nosso projeto vai ser a Isabel. O líder do nosso projeto vai ser a Grace. E aí a Grace vai ficar... O líder é o cara que vai ter que centralizar. Que dia que a gente vai postar, como é que é a versão final, corrigir os erros de português e assim por diante. Tá? Mas tem que ter um líder, porque o líder vai cobrar o Christian, vai cobrar a Amanda, vai cobrar a Mariela, vai cobrar o Lucas e assim por diante. Enquanto os outros vão ter que delegar, vão ter que executar determinadas funções. Tá? Então, é isso que a gente precisa hoje. Detalhar as funções de cada um dos processos. Quem apareceu? O Lincoln está por aí, Lincoln? Passeando na... Como é que é o nome? Central Park? Então, a tarefa nossa é essa. A gente já está chegando, vamos dizer, 20 para as 9. Vamos fazer o nosso intervalinho ali de 15 minutinhos. Vai dar 20. A gente volta às 9 horas. E aí a gente pode dividir vocês em sala, quem tiver grupo. Se alguém não tiver grupo, a gente coloca nos grupos, tá?
ver quais os grupos estão montados, a gente bota, que eu acho que eu dividi lá eu dividi no Moodle e eu coloquei os grupos. Ah, professor, eu estou nesse grupo, eu não estou naquele e tal, e assim por diante, para a gente poder se organizar dentro dessa medida, tá? Ok? Dúvidas? Sem dúvidas? Tá, então, deixa eu recompartilhar aqui, vamos fazer o seguinte, aqui, opa, vamos limpar aqui, vamos fechar aqui, vamos aqui. Vamos mudar aqui.